Efésios capítulo 6, o versículo 10 diz assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Você percebeu que ele disse no demais, quer dizer, ele tinha falado alguma coisa antes. Aí ele acrescenta, no demais, irmãos meus. A palavra de Deus aqui, né, se dirigindo à igreja de Éfeso, estava se dirigindo aos irmãos. As cartas não foram dirigidas para as pessoas do mundo, mas sim para os crentes. Então ele está dizendo, fortalecei-vos no Senhor. O que é se fortalecer no Senhor? No meu entendimento pela palavra, a Bíblia diz em Apocalipse 19:13 que Jesus é a palavra de Deus. A Bíblia diz em João capítulo 1, versículo 1, no princípio era o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. O verbo ali é a palavra. Jesus é a palavra. O que a palavra aqui está nos ensinando pelo Espírito de Deus? Que nós devemos fortalecer na palavra. O diabo não tem medo de título. Pode ser pastor, apóstolo, profeta, evangelista, mestre, diácono, levita, seja qual for o dom que ela tenha, o título que ela tem, isso não mete medo no diabo. O diabo tem medo da palavra. E se a pessoa não se fortalecer na palavra, não buscar a palavra, ela vai ter problema com o diabo. Ela não vai conseguir resistir ao diabo, e o diabo não vai fugir da vida dela. Você tem que se fortalecer, conhecer as Escrituras, porque o diabo sempre vai dar uma cilada, o diabo sempre vai se levantar trazendo oposição, vai usar pessoas. Então você precisa se fortalecer na palavra, ler a Bíblia todos os dias, porque uma hora você vai precisar da palavra. Jesus lá no deserto é o nosso maior exemplo. O diabo veio tentar, ele usou a palavra. Ele sempre diz, está escrito. Se ele diz está escrito, é porque ele lia. Tem gente que não gosta de ler a palavra, não gosta de ler a Bíblia, vai ter problema. Não vai muito longe. Sempre vai ter uma vida de altos e baixos. Tem que se fortalecer no Senhor, que é se fortalecer na palavra. E como diz aqui também, na força do seu poder. E em Atos capítulo 1, versículo 8 diz, e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis testemunhas. Se fortalecer no poder é se fortalecer no Espírito Santo. As pessoas que não são batizadas com o Espírito Santo, ela precisa desse revestimento de poder. E a primeira evidência do batismo do Espírito Santo é a pessoa falar em línguas estranhas. Mas tem gente que não se interessa em buscar o Espírito Santo. E a obra que é feita na terra é a obra do Espírito Santo. Ele que guia, ele que dirige, ele que separa ministérios, levanta pastores, obreiros, ele que convence as pessoas do pecado. A obra é dele. Ele que ressuscita, ele que faz milagres no nome de Jesus. Nós precisamos nos fortalecer no Senhor e também na força do seu poder. E diz mais, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. O diabo sempre vai estar armando ciladas, armadilhas, sempre. E nós devemos nos revestir de toda a armadura, que é a fé, que é a palavra, que é a oração. Depois você leia aí quais são as armaduras. E quando a Bíblia fala revestir-vos, aqui está falando vestir de novo. Naquela época, quando os soldados saíam à guerra, eles usavam a armadura. Depois que terminava a guerra, eles tiravam a armadura. Quando era necessário, eles colocavam a armadura de novo. Nós estamos em guerra. Nós estamos em batalha espiritual. Nós estamos com luta, pessoal. Em luta. Deu para entender? Tem gente que está com luta na sua casa. Tem gente que está com luta na sua família. Tem gente que está com luta financeira. Irmão, nós vamos ter sempre o levante de Satanás. O diabo sempre vai se opor. E nós precisamos nos revestir da armadura de Deus. Ele sempre vai preparar a cilada. E diz aqui, versículo 12, porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. O diabo, ele vai armar cilada sempre, e o diabo precisa usar alguém.
Só teve uma vez na Bíblia, eu não me lembro de outra parte, que o diabo apareceu para um homem chamado Jesus. Ali foi um confronto direto com Satanás. Irmãos, a coisa é séria. Se Jesus passou por isso, imagine nós, irmãos. Se Jesus foi tentado, imagine nós. O diabo usa pessoas. O diabo precisa de um corpo para se manifestar. Por isso que a Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne, contra o sangue, é contra Satanás, é contra o demônio, contra os demônios. Se as pessoas não entenderem isso, ela vai estar na guerra errada, ela vai estar combatendo pessoas, ela vai estar xingando pessoas, em vez de combater Satanás, em vez de xingar os demônios, de expulsar os demônios. As pessoas precisam despertar. Às vezes tem família que está em pé de guerra, às vezes igrejas em pé de guerra, um jogando um contra o outro. Irmão, isso é Satanás, isso é demônio, e nós devemos tomar cuidado com essa cilada. O diabo é doido para que as pessoas briguem, discutem, se matem. Esse é o objetivo dele. A cilada de Satanás é para matar, roubar ou destruir. E se a pessoa não usar o nome de Jesus, o poder de Deus, ela vai sofrer. Olha o que diz aqui, voltando um pouco, segunda carta aos Coríntios. Você voltando é Gálatas, você voltando é Coríntios. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 2. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 2, o versículo é 10, tá, pessoal? Segunda carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 10. Diz assim a palavra de Deus: e a quem perdoardes alguma coisa, também eu, porque o que eu também perdoei, se é que tenho perdoado, por amor de vós o fiz na presença de Cristo, para que não sejamos vencidos por Satanás, porque não ignoramos os seus ardis. O que quer dizer ardis? Ciladas, armadilhas, emboscada. O diabo sempre está armando cilada com a gente. E o apóstolo Paulo disse: não poderemos ignorar os seus ardis, as suas ciladas. Toma cuidado com a autoconfiança. Tem muita gente que fala assim: eu sou de Deus. Glória a Deus, ainda bem. Eu já aceitei Jesus, eu tenho um conhecimento da palavra. Glória a Deus por isso. Mas toma cuidado com a autoconfiança. Nós sabemos que Satanás é derrotado. Nós sabemos que nós somos mais que vencedores em Cristo. Mas não ignore a cilada de Satanás. Um homem conhecido, apóstolo Pedro, Jesus uma certa vez falou para ele: Simão, Simão, Satanás te pediu para se andar, mas eu roguei ao Pai para que a tua fé não desfaleça, e tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. Qual foi a resposta dele? Senhor, eu estou pronto. Autoconfiança. Eu estou pronto para a empresa, até morrer pelo Senhor. Pode vir aí que eu estou preparado. Dava nada, negou Jesus 3 vezes. Toma cuidado com a autoconfiança, não ignore. Jesus alertou: Simão, Satanás pediu para você andar. A Bíblia diz que ele anda ao nosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Abre os teus olhos espirituais, não deixe o diabo te enganar. O diabo sempre vem com ciladas. Outra coisa, nós não podemos ignorar os seus ardis, a sua cilada. Por quê? Nós não sabemos onde, quando e como o diabo vai armar essa cilada. Nós não sabemos, porque ele é espírito, e ele arma essas coisas no mundo espiritual. E se a gente não estiver ligado com Deus, se a gente não se fortalecer na palavra, no Espírito Santo, a gente não vai perceber essas ciladas. Mas se a gente estiver ligado com Deus, nós vamos perceber. Tem muita gente que está sendo vencida por Satanás. Quem disse isso aqui foi o apóstolo Paulo: a quem vocês perdoar, eu também, para que não sejamos vencidos por Satanás. O ódio, a mágoa é um tipo de cilada. E tem muita gente cheia de ódio, cheia de mágoa. A pessoa pode até dizer: mas eu tenho o direito de ter, pastor, porque eu fui injustiçado, eu fui maltratado, eu fui humilhado, eu fui pisado. Olha, levantaram uma calúnia contra mim, falaram mal de mim. Isso não justifica, porque a palavra de Deus diz que a ira do homem não opera a justiça de Deus, mesmo que a pessoa foi injustiçada. Por isso
que primeira carta de João, capítulo 1, versículo 9, diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Quando a pessoa sofre injustiça, direta ou indiretamente de alguém, com maldade ou sem maldade, às vezes a pessoa cometeu uma injustiça, às vezes nem percebeu, às vezes a pessoa está tão cega que não está vendo que está fazendo mal para alguém. E a pessoa que sofreu injustiça, geralmente ela fica chateada, e se ela deixar aquilo crescer, vai se transformar numa mágoa, e aquilo vai crescer, vai virar um ódio, a raiva, revolta, aí você já vê o que pode acontecer. E Deus não pode operar, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Você precisa pedir perdão a Deus e confessar, falar: Senhor, essa pessoa me fez isso, essa pessoa me humilhou, me pisou, me caluniou, mas eu estou aqui pedindo perdão, Senhor, porque essa pessoa foi injusta comigo. Irmãos, temos que falar com Deus. Deus não pode operar na vida de muita gente por causa disso. Isso é cilada de Satanás. E quem disse isso, mais uma vez, foi o apóstolo Paulo. Quem foi o apóstolo Paulo? Um homem chamado por Deus, que se converteu, teve uma conversão sobrenatural. Um homem que fundou várias igrejas, o homem que foi um grande missionário, o homem que escreveu a maior parte do Novo Testamento, o homem que subiu até o terceiro céu, a morada de Deus, e ele viu coisas que ele não pôde falar. A Bíblia diz isso. E outra coisa, quando ele fala assim: o que o olho não viu, o que o ouvido não viu, o que não subiu ao coração humano, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Tem coisas que o apóstolo Paulo viu, ouviu, mas não pôde falar. Ele foi arrebatado do Espírito até o terceiro céu, a morada de Deus. Você sabe o que é isso? O homem que expulsava demônios, o homem que curava enfermos, que ressuscitou mortos. Mas ele fala: não ignore o diabo, não ignore a cilada do diabo. Você se lembra quando o povo tinha acabado de derrotar Jericó? As muralhas de Jericó caíram ao chão. Aí o próximo povo que eles deveriam enfrentar era Ai, povo minúsculo, fraco. Mandaram espias, os espias voltavam: não precisa mandar muita gente, não, porque o povo lá é fraco. O inimigo lá é fraco, autoconfiança, se arrebentar. Não ignore, busque o discernimento, busque a sabedoria, busque a inteligência espiritual. E mais uma vez, o diabo usa pessoas para macilar e fazer maldade. Vigie, vigiar e orar. Olha o que diz aqui, eu vou te dar alguns exemplos. Segundo livro de Reis, capítulo 6. Vamos lá? Segundo livro de Reis, capítulo 6. Se você abrir em Salmos, só você voltar, você chega lá rapidinho. Segundo livro de Reis, capítulo 6. Versículo 8. Diz assim a palavra de Deus: e o rei da Síria fazia guerra a Israel. O inimigo sempre vai fazer guerra ao povo de Deus. Nós não temos descanso aqui. A pessoa se engana, ela pensa: não, tem um descanso aqui. Nós vamos ter lutas, nós vamos ter problemas, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores. A Bíblia diz que muitas são as aflições do mundo, mas o Senhor lembra de todas. No mundo tereis aflições, mas tendo bom ânimo, eu venci o mundo. A Bíblia diz: maior que está em nós do que esse que está no mundo. Nós estamos em guerra, pessoal. Se você ler lá a carta a Timóteo, que diz que nós fomos chamados para sermos soldados de Cristo, nós somos alistados para a guerra, nós estamos em guerra. Só que a nossa guerra é espiritual. A nossa guerra são contra os demônios, contra Satanás, e precisamos das armas espirituais, que é a palavra, que é a oração, que é o jejum, quando for necessário. As pessoas precisam entender isso. Tem gente guerreando do lado errado. Ah, pastor, mas eu não sou bobo. Ah, eu não levo desaforo. Ah, pastor, eu sou assim mesmo. Precisa se fortalecer na palavra e na força do seu poder, porque senão a pessoa sempre vai ser derrotada. Ela pensa que a vida dela vai melhorar. Não vai melhorar. É que nem quando a pessoa diz assim: eu estou cansado, eu vou desistir. Você pode desistir, mas o diabo não vai desistir. Ele nunca desiste. Mesmo sendo derrotado, ele não desiste. Ele sempre vem. Quando Jesus resistiu o diabo lá no deserto, diz a palavra que ele se afastou por um pouco
tempo, depois voltou. E não desiste, nós estamos em guerra. Mas nós não temos que ter medo. Se a gente se revestir da armadura de Deus, irmãos, o diabo pode fazer a cilada que quiser, nós vamos vencer em nome de Jesus. Olha o que diz aqui: e o rei da Síria fazia guerra a Israel, e consultou com os seus servos, dizendo: em tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus enviou ao rei de Israel, dizendo: guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios desceram ali. Pelo que o rei de Israel enviou àquele lugar de que o homem de Deus lhe falara e de que eu tinha avisado, e se guardou ali, não uma nem duas vezes. O inimigo sempre fazia guerra, e o inimigo um dia consultou lá com seus soldados, com seus conselheiros, e falou assim: vamos armar uma cilada, uma armadilha em tal lugar, quando o rei de Israel, com seus exércitos passarem ali, a gente acaba com eles. Só que ninguém sabia, mas Deus sabia. Deus sabia tudo. Deus vai e fala com o rei, porque o rei não sabia disso. O diabo armou aquela cilada usando aquele homem. E aí Deus vem e fala com o profeta Eliseu e fala assim: ó, avisa o rei de Israel para que ele não passe em tal lugar, porque ali tem uma armadilha, ali tem uma cilada. Ele foi, falou, e o rei mandou verificar e percebeu que era verdade, e teve livramento. Quantos livramentos, irmãos, poderiam ter sido evitados se as pessoas estivessem ligadas com Deus? Quantas pessoas caíram em ciladas de Satanás? Quantas? Mas não estão sensíveis à voz de Deus. Deus mostra, Deus fala, Deus alerta. Nós não podemos ignorar a cilada de Satanás. E aqui houve livramento. Deus quer dar livramento, mas às vezes a pessoa não percebe o que ele está falando. Aqui ele usou um homem, usou um profeta. Deus usa pessoas para falar o coração. Deus fala diretamente com a pessoa ou indiretamente, para dar o livramento, para abençoar. Irmãos, o diabo está planejando sempre. Eu não sei o que ele está planejando para mim, para minha família. Eu não sei o que ele está planejando, mas eu sei o que ele está planejando. Ele sempre está armando ciladas. Se a gente não estiver ligado com Deus, a gente se arrepende. Não se engane. Você tem que estar preparado na palavra, na unção do Espírito, para perceber isso, estar ligado com Deus, para discernir essas coisas. Olha o que diz aqui, Esther, anda um pouco à frente. Esther é antes de Jó, Jó antes de Salmos. Então, se você abrir Salmos, você voltando, é Esther, é Jó e Esther. Capítulo 2. Eu não estou entrando nos pormenores, eu não quero sair da revelação que Deus está dando. Diz aqui no versículo 21, capítulo 2, versículo 21, diz assim: naqueles dias, assentando-se Mardoqueu à porta do rei, 2 eunucos do rei, dos guardas da porta, Bigtanteres, grandemente se indignaram e procuraram pôr as mãos sobre o rei Assuero. O que dá a entender aqui é que eles ficaram revoltados, porque a Esther se tornou a esposa do rei Assuero. Aconteceram algumas coisas lá no palácio de Suzã, como o caso de Vashti, que o Assuero mandou chamá-la e ela não apareceu. E aí fizeram lá um decreto e ela acabou sendo expulsa. E ele acabou, resumindo aqui, mandou chamar mulheres, mandou o seu pessoal buscar mulheres para fazer o soaré e uma delas ser escolhida. Eu não vou entrar muito nesse detalhe. O que dá a entender é que esse Bigtanteres aqui ficaram revoltados com algumas coisas. E eles queriam matar o rei Assuero. Olha que coisa. Ele estava casado com a Esther. Esther pertencia ao povo de Deus. Aí diz a palavra de Deus: e veio isso ao conhecimento de Mardoqueu, e ele o fez saber a rainha Esther. Esther disse ao rei, em nome de Mardoqueu. Inquiriu-se o negócio, quer dizer, foi investigado, e se descobriu, e ambos foram enforcados numa forca. E isso foi escrito no livro das crônicas perante o rei. O Mardoqueu descobriu uma conspiração contra o rei.
Não há nada oculto que não venha ser revelado. Isso é muito forte, irmão. O diabo usou aqueles dois homens, colocaram raiva, revolta no coração deles para matar o rei. Esses homens eram das guardas da porta do rei. Então eles guardavam lá o palácio. Quando o rei entrava, eu fico imaginando a falsidade do inferno. Quando ele passava pela porta, não tem gente que é falsa? Tem gente que é falsa, que é usada por Satanás. Às vezes nem liga para você, mas quando você termina na frente de alguém, ou tem alguma coisa, já vem, isso é falsidade, isso é maligno, isso é satânico. E aqui imagina um caso aqui, o rei entrando com a Esther, e eu fico imaginando você gritando ideias, tudo bem, rainha, é por dentro. O rei estava tramando, eram considerados amigos, mas o Senhor fez saber o negócio. Amém, pessoal? O inimigo armou aquela cilada, mas Deus deu livramento. Deus faz chegar, irmãos, a gente de uma forma ou de outra. Ou Deus fala diretamente conosco, ou vai usar alguém para nos livrar, para nos abençoar, para nos guardar. Esteja atento em o nome de Jesus Cristo. Ele cuida dos seus. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. A Bíblia diz que Ele guarda a nossa entrada e a nossa saída. Eu amo um versículo no Salmo 121, quando ele diz que o Senhor é a nossa sombra, a nossa direita. Quando eu entendi isso, onde eu ando, a minha sombra está comigo, ela me acompanha. Assim é o Senhor. Ele estará conosco todos os dias até a consumação do céu. Por isso eu não tenho que temer, você não tem que temer, Deus é com você, o maior que está em você. Pode armar a cilada que for, não vai dar certo. Se você estiver ligado com Deus e confiar em Deus, Ele vai falar com você, Ele vai te mostrar.